Atenção, meninos, os bolsonaristas estão tristinhos. Porque a sanção ao Alexandre, tal, vamos comer o fígado de Alexandre, o Trump vai pegar o fígado de Alexandre, vai comer, vai oferecer o fígado sangrando. Olha como o cérebro da gente é. Essa imagem, sabe de um fígado sangrando, sabe do que, de onde vem? De onde? Da peça Roda Viva, de que falamos ontem. Meu cérebro, cultural. que era a parte mais agressiva da peça, porque a Roda Viva é sobre um artista que está sendo consumido pela Roda Viva, aí o Zé Celso pegou um fígado sangrando, serviu com 2 olhos verdes no fígado, assim, para a plateia, vale bem. Que era coisa do Chico Buarque, enfim. Eu estou viajando, vamos voltar. Não vai acontecer. Não vão servir. Não por enquanto, ao menos. Não quer dizer que não possam. Mas eles estão tristinhos, porque assim, teve sanção ao Alexandre? Não. Vai ter? Não sei. O rei não fica provocando o governo americano assim, porque senão eles te ouvem. E eles fazem isso. Não, eu não tenho essa pretensão. Não. Quem tem a pretensão de mandar no governo americano é o Trump. O Trump, também. Os Bolsonaro, eu não. Né? O que a gente tem aí? Vai lá. Reinaldo, a deputada do Partido Republicano, Maria Elvira Salazar, que compõe a base de apoio de Donald Trump e é próxima aos bolsonaristas, afirmou que as restrições anunciadas pelo governo servem como aviso para tiranos ao redor do mundo e simpatizantes do autoritarismo. Nas redes sociais, ela citou Alexandre de Moraes. Disse o seguinte: se você, Moraes, tentar censurar cidadãos americanos, mesmo fora das nossas fronteiras, não será bem-vindo nos Estados Unidos. Os dias em que repressores desfrutavam de nossas liberdades, enquanto as negavam aos outros, acabaram. Mas o Alexandre está reprimindo o americano em algum lugar? Onde? O Alexandre está fazendo isso porque é a amiguinha da turma ali e tal, mas onde o Alexandre está reprimindo americanos? Aliás, quando tentaram uma ação lá na justiça americana contra o Alexandre, a justiça disse, não, mas as decisões que ele está tomando valem para o Brasil. Cadê americano sendo censurado? Como é que é? Os dias que os repressores desfrutavam de nossas liberdades enquanto as negavam aos outros, acabaram. Vai, Ben! Já achou a retranca aí, vai, Ben? Achei. Vai, Ben! Foi rápido. Foi rápido, né? O computador sumiu aí na hora. Eu acho que ela está falando pro Bin Salman. Oh, será que é pro príncipe regente da Arábia Saudita que ela está falando? Hein, Arthur? Talvez. Você vem aqui e desfruta das nossas liberdades, mas nega o seu próprio povo. Será lá para a turma dos Emirados, que ficam comprando castelos mundo afora, que vai dar avião pro Trump, né? Aqui é vara, lá fora é farra. Será que é? Pro Alexandre? O que o Alexandre fez? A verdade é que venderam, não estou falando que a punição não veio, eu não sei, mas venderam um peixe podre. O Eduardo foi lá e disse, vai ver, agora vai ver. E ontem, o Vale Bene não dava nem para entrar no Twitter deles, que estava gosmento, estava nojento, assim, de tanto que eles estavam, e viu na hora a mim. Ele estava sem, né? Mas não aconteceu. Não aconteceu. Ô tio, e se acontecer? Bom, não vamos falar, mas tem mais a Salazar. Esse nome Salazar, ô nomezinho ruim, hein, tia? Tudo bem, nome não é destino, mas Salazar, né? Nome de ditador, né? Nome de ditador. Vai. A deputada republicana Maria Salazar está no 3º mandato como congressista pela Flórida, já se referiu ao ministro brasileiro em outras situações.
Em uma sessão na Comissão de Assuntos Exteriores do Congresso, em maio do ano passado, ela exibiu uma foto de Moraes e o criticou. Disse na ocasião: "Não sabemos se o ministro é um socialista ou se ele é um tolo, ou se ele é um tolo útil para os socialistas, mas sabemos que ele está cerceando um dos direitos fundamentais de uma democracia, que é a liberdade de expressão." A sessão teve como tema Brasil, a crise da democracia, liberdade e do Estado de Direito, e contou com a presença de deputados e senadores brasileiros de oposição. A senhora não sabe o que fala. O Alexandre socialista? Ai, olha, isso aqui eu deixo até para a curiosidade antropológica. Vai bem. Eu fui um dos maiores defensores da indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo. Vocês podem procurar. E sabe de quem eu apanhava quando eu defendi o nome do Alexandre? Quem? Dos petistas e dos bolsonaristas. Os petistas porque era uma indicação, afinal de contas, do Temer. E porque o Alexandre, quando teve aquela votação do habeas corpus preventivo para o Lula, depois, e continua apanhando depois, mesmo depois que ele virou ministro, né, ele votou contra o habeas corpus. E ali, a gente errou, o Alexandre era bom. Mas os bolsonaristas batiam muito nele, não queriam ele, né? Porque eles tinham outros nomes lá, enfim, né? E os petistas justamente por isso, porque Temer indicando, não sei o quê, tá. E o Alexandre, o tempo que ele serviu à política, ele nunca foi do campo da esquerda. Então, obviamente, o Alexandre não é um cara de esquerda, entende? Ele não é um cara de esquerda. Com teses, que ele tem, eu diria... Eu nunca discuti isso com ele, mas se eu pego a trajetória, eu diria que ele é um liberal clássico. Acho que é isso, né? É um liberal no sentido normal do termo, enfim, né? Agora, essa senhora, ela nasceu em Miami, os pais são cubanos, fugiram da Revolução Cubana. Eu não vou ficar falando, o regime do Fidel, que era aquela coisa fofa. O problema é que esses cubanos que fugiram da ilha, tem uma coisa engraçada, né? Eles e seus descendentes, e que estão em Miami, eles poderiam, vale o bene Arthur, eles poderiam ter se convertido à democracia. Nós não gostamos do socialismo. Então, fugimos de lá, aquele horror do socialismo, Fidel. Mas vocês gostavam do quê? Gostavam da ditadura do Fulgêncio Batista? É isso? Hein? Era disso que vocês gostavam? Daí que sejam reacionários delirantes, que babam, que veem socialismo na própria sombra? Hein, Maria Salazar? Não é à toa que as delinquências se juntam, né? As delinquências se juntam. Marco Rubio, mesma origem. Mesma origem. Então, que horror a ditadura cubana. Que tristeza a ditadura cubana. Que absurdo a ditadura cubana. Tá bom? E vocês gostam de fascistoides americanos? Fascistoides mundo afora? O problema de vocês, pelo visto, não é a ditadura, é o viés da ditadura, né? E com o tio Rei, o problema é a ditadura, será sempre qualquer uma. Assim como os Bolsonaro, não é que eles não gostam da ditadura comunista, eles não gostam da ditadura comunista. Porque é comunista, porque é socialista, em havendo, né? Eles gostam da ditadura. A ditadura militar, os regimes fascistoides mundo afora. Não é? Rei, mas e se houver punição? Não, vamos falar aqui se houver punição que vai acontecer. Tem um trabalho ali, o Itamaraty está trabalhando, vamos lá, vai.
Vamos lá. O governo Lula optou pela discrição ante a nova política de vistos anunciada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. Segundo auxiliares do presidente, como os alvos não são conhecidos, o Brasil não deve vestir a carapuça e se expor desnecessariamente. A avaliação é que há um nível de generalidade no anúncio. A medida de restrição de vistos, se aplicada pelo governo Donald Trump, poderia atingir não apenas o Brasil e cidadãos brasileiros, mas figuras importantes de outras nações e da União Europeia. Pois é. Então, é genérico, o Brasil está acompanhando, por enquanto não tem de fazer nada mesmo. Por enquanto não tem de fazer nada. Nunca foi aplicada a lei Magnitsky, a tal lei, contra um ministro de Estado, especialmente de uma democracia. Agora, se acontecer, o Estado brasileiro tem de reagir e quem representa o Estado brasileiro é o governo brasileiro. Tem que apelar aos tribunais dos próprios Estados Unidos, num primeiro momento. Se preciso, vai para a Corte Internacional da ONU, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reage e, no limite, retalia. Agora, isso, se acontecer, é o Estado brasileiro. Porque, atenção, o Estado brasileiro é formado de 3 poderes, mais Ministério Público, as suas representações, não é? Suas subdivisões. Agora, quem representa esse Estado? O governo. Aí tem que reagir. Por enquanto, não tem punição. Por enquanto, os Estados Unidos, todos aqueles que violarem as liberdades dos americanos serão punidos. Ok. O Alexandre não fez isso. Ah, não, mas e o Twitter? Não. São empresas que atuam aqui e que têm de estar submetidas às leis brasileiras. Qual é a novidade nisso? Que eu saiba, as redes sociais não são estados supranacionais. A reação da justiça é outra coisa. Outro dia eu li uma interpretação estúpida e ignorante de gente que se deixa engravidar pelo ouvido, ouvindo porcaria, vai consultar aquele que só quer falar o que ele quer ouvir. Ah, a Procuradoria não deveria ter agido no Brasil, isso era coisa do governo. Não! A Procuradoria age e o STF age no que diz respeito à justiça. Havendo decisões de governo americano interferindo no Estado brasileiro, o governo reage. Mas a justiça é a justiça. E hoje, o Valfrido acaba de me mandar, o Valfrido que faz o podcast comigo, presidente do IRI, que promove o Seminário Internacional de Segurança Pública. Ele acabou de me mandar aqui o Bill de Blasio, ex-prefeito de Nova York. Ele é um dos convidados desse seminário, de que eu participei também, na quarta-feira. Disse, o ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse considerar preocupante a pressão dos Estados Unidos para classificar as organizações criminosas brasileiras como terroristas. Você já ouviu alguém falar isso, Valio Bene? Quem foi? Você já ouviu também, Arthur? Quem foi? Reinaldo Azevedo. Tio Rei. Eu e Bill de Blasio. Não, ele me ligou, falou, fala isso lá, falarei. Claro que é preocupante. Em uma reunião com o governo Lula neste mês, representantes do governo americano fizeram essa defesa. A declaração de Blasio foi dada na tarde desse domingo, no seminário, na tarde desta quinta, no segundo Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, organizado pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, em parceria com o IDP. O evento reuniu em São Paulo governadores, parlamentares e integrantes da sociedade civil. Blasio disse compreender a preocupação dos governos latino-americanos quando vêm os Estados Unidos, aspas, se intrometendo nas questões de seus próprios países. Aspas do Blasio. É possível que o Trump use essa classificação de grupos terroristas
para objetivos políticos nefastos do Brasil, aliás, era interrogativo. É possível que o Trump use essa classificação de grupos terroristas para objetivos políticos nefastos do Brasil? É possível. Se alguém acha que não, é porque não está prestando atenção. Se eu fosse brasileiro, ficaria preocupado com os Estados Unidos, usando algo que deveria ser uma ferramenta jurídica para combater o terrorismo e transformar em uma ferramenta política. É óbvio que o crime organizado tem de ser combatido com dureza, com severidade, não é? A pena pode ser tão grande ou maior do que pena para terrorista, mas terrorismo não é. É outra coisa. Exigir que seja considerado terrorismo, aí é considerar que então nós temos territórios dominados pelo terrorismo. É claro que há, e quem é que está promovendo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil? Quem é que está promovendo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil? Jair Bolsonaro, seu filho que está lá, e todos aqueles que são aliados de Jair Bolsonaro. Se não querem promover a intervenção dos Estados Unidos no Brasil, então rompam com Bolsonaro. Ué. Rompa. Não, não é. Agora, fica beijando o pé dele. Que de resto ele já disse que tem chulé. E essa imagem agora é muito perturbadora para mim. Não vou nem conseguir concluir o raciocínio. Fico beijando o pé chulezento. Como você sabe? Ele falou. Então estão promovendo a intervenção dos Estados Unidos aqui. Ué. Bill de Blasio falando. Ah, ele é um democrata. Democrata americano sabe. Teve cargo importante lá. É evidente que essa é uma péssima ideia. Eu já até disse, ter uma autoridade antimáfia que tenha dois braços, um para combater terrorismo, outro para combater o crime organizado, as organizações criminosas, ok. Juntar como organização, tudo é terrorismo. Porque a gente é a Síria agora, que tem que tinha pedaço ocupado pelo ISIS? E tem maluco aqui defendendo isso. Tem psicopata defendendo isso. A extrema-direita está defendendo isso. Mas vai pedir para a extrema-direita combater garimpo ilegal para ver se ela quer. Não, com garimpo ilegal eles se reúnem. Eles se reúnem. Em nome de garimpo ilegal, eles atacam a Marina Silva daquele jeito que vocês viram. Quem promove a intervenção dos Estados Unidos no Brasil e quem não promove? Essa é uma divisão importante na política. Ah, não é assim, o bolo bully. É assim. É assim. Aí você vai para o lado dos que não promovem. Tá bom, aí você se divide. Aí você se divide. Ah, é porque você é lulista. Uma ova. Uma ova. Esses não lulistas, conservadores, de direita, que quiserem. Digo assim, não quero essa agenda do Bolsonaro, eu quero outra coisa para o Brasil. A minha agenda é outra. E não é a do Lula também. Tá ótimo. Mas diga que não é aquela. Por que esses que dizem eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, quando tem de se declarar, só dizem eu não sou Lula? Vou fazer a pergunta de novo. Alguns corajosos, nem Lula, nem Bolsonaro, porque nem Lula, nem Bolsonaro. Ok. Mas quando se pronunciam, só dizem nem Lula? Cadê o nem Bolsonaro? Aí vem me pedir condescendência? Não tenho. Porque isso é promover a agenda externa, isso é promover a subordinação do Brasil a um governo estrangeiro. Pô. Comigo, como diria Elza Soares, não tem perhaps.